A nossa aula de hoje é de História. Estão preparados? A nossa aula de hoje é sobre as primeiras expedições exploradoras. As primeiras expedições. Foram separados 3 pontos para vocês conhecerem este período na nossa história. Primeiro ponto. Durante os primeiros 30 anos, não houve ocupação permanente, somente algumas expedições. Como vocês vão conhecer na história do nosso país, os portugueses não tiveram interesse nenhum com as novas terras, mas foi enviando expedições para reconhecer o terreno e descobrir novas riquezas. Segundo ponto, as expedições foram de 3 tipos. Primeiro, exploradoras. Segundo, guarda-costas. E por último, colonizadora. Exploradoras, quando eles descobriram as riquezas da nossa terra, principalmente o pau-brasil. Guarda-costas, porque precisava guardar todo o litoral brasileiro, por causa das invasões francesas e holandesas. E por último, colonizadoras. Já que haviam encontrado riqueza, precisavam de pessoas para habitar essas novas terras. Terceiro ponto. As expedições exploradoras tiveram como finalidade o reconhecimento do território. As duas mais importantes foram comandada por Gaspar Lemos e a outra por Gonçalo Coelho. Vamos conhecer as grandes expedições do nosso país. O período da história do Brasil corresponde aos 30 primeiros anos, conhecido como período pré-colonial. E este período aconteceu bem antes do Brasil se tornar de fato colônia de Portugal. Com as terras descobertas, Portugal não tinha interesse nenhum. Por quê? Porque ele estava dominando o comércio lá no Oriente. Exatamente. Com a perda do comércio, aí sim passou a ter interesse a explorar as novas terras. Então, Portugal começava a mandar para o Brasil expedições para explorar essas terras e descobrir novas riquezas. Por isso vieram as primeiras expedições. Vamos falar da primeira expedição exploradora, que ocorreu em 1501, ou seja, um ano após o descobrimento do Brasil. Aqui estão os pontos que chamaram a atenção dessa expedição. Primeiro, foi comandada por Gaspar de Lemos. Segundo, verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Vocês lembram que quando os portugueses aqui chegaram, descobriram a nova terra, achavam que era uma ilha, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Com a vinda da expedição exploradora, aí sim eles perceberam que a ilha não era uma ilha, e sim terra, dando o nome Terra de Santa Cruz. Também, nesse mesmo período, descobriu a riqueza, ou seja, a existência do pau-brasil. Deu nome a acidentes geográficos. Aqui estão alguns deles: Cabo Frio, Cabo de São Roque, entre outros. Foi acompanhado por Américo Vespúcio. Para quem não lembra quem foi Américo Vespúcio, foi ele que descobriu a América. Por isso, o continente americano recebeu este nome. Então, viram? Essa primeira expedição exploradora veio para explorar as terras descobertas. De princípio, descobriu que não era uma ilha, e sim uma grande terra. Deram o nome de Terra de Santa Cruz. Também descobriram o pau-brasil. Tudo nesta primeira expedição exploradora, que aconteceu em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. A segunda expedição exploradora. Esta ocorreu 2 anos depois, em 1503. Tem como objetivo verificar as riquezas dessas terras conquistadas e foi comandada por Gonçalo Coelho. Isso mesmo. Nessa expedição foram criadas as feitorias. E o que eram as feitorias? Eram grandes armazéns para guardar as histórias do pau-brasil. Vocês lembram que foi descoberto a riqueza do pau-brasil? Então precisavam se armazenar as histórias do pau-brasil. Então foram criados grandes armazéns. Além do pau-brasil, os indígenas também ofereciam os animais, como arara, macacos, papagaios. E também a mandioca, que era uma coisa bem consumida naquela época e que os portugueses não conheciam. Porém, aconteciam grandes ataques dos franceses, que queriam também invadir as terras.
Então, as feitorias serviam também para proteger as terras. Eram como os fortes, que protegiam para que os franceses não invadissem as terras que eram consideradas terras portuguesas. E foram diversas invasões, ou seja, foram muitos anos de luta entre os portugueses e os franceses, evitando que eles invadissem as terras descobertas daquela época, terras portuguesas. Expedições guarda-costas que ocorreu em 1516 e 1526. Separei 2 pontos aqui para que se destacam nesta expedição. Primeiro, foi comandadas por Cristóvão Jacques. Segundo ponto, foram organizadas para combater os franceses e holandeses que roubavam para o Brasil no nosso litoral. Lembram que estava acontecendo diversas invasões francesas e holandesas? Exatamente. Eles queriam, sim, contrabandear o pau-brasil. Então, foi mandada para o Brasil as expedições guarda-costas, que iam aproveitar as feitorias, que era um lugar onde eles armazenavam o pau-brasil, para defender toda a costa litorânea do nosso país, né? Porém, isso não foi o suficiente. Com as constantes invasões francesa e holandesa, o rei de Portugal toma uma decisão. Qual foi a decisão? Colonizar o Brasil. E para isso, ele precisava mandar para as novas terras pessoas para morar aqui. E essas pessoas teriam que fazer o quê? Plantar, construir casas, explorar as terras e riquezas também. Então, eles vinham de lá de Portugal para vir morar nessa nova terra, na intenção de proteger a terra, as terras portuguesas. Expedição colonizadora. Lembram que eu falei que o rei de Portugal resolveu colonizar a nova terra? Porque só as feitorias não estavam sendo o suficiente para evitar a invasão francesa. Então, em 1530, ele manda uma expedição colonizadora. E qual era o objetivo dessa expedição? Nessa expedição, ele trouxe pessoas para fundar cidades, cultivarem a terra e defendê-la dos franceses e holandeses. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza. Ela foi formada por 5 embarcações e mais de 400 homens. Traziam sementes, animais domésticos, instrumentos de trabalho e também pessoas para morar nessa nova terra. Essa expedição percorreu todo o litoral, parou em Pernambuco, na Baía de Todos os Santos, onde encontrou o Diogo, que foi conhecido como Caramuru, e finalmente chegando em São Paulo, onde encontrou um pequeno povoado com 10 ou 12 casas. Lá foi fundada no dia 22 de janeiro de 1532, ou seja, 2 anos depois da sua vinda, foi fundada a primeira vila em São Paulo. Foi fundada a Vila de São Vicente. E quem fundou esta vila foi Martim Afonso de Souza, o comandante dessa expedição. Bem, com o Tratado de Tordesilhas, que foi bem antes do descobrimento do Brasil, havia um respeito entre a Espanha e Portugal em relação a invadir as terras. Mas Portugal passava a partir dali, de 1530, principalmente, a explorar as suas terras. Brasil passa a ser colônia de Portugal, a partir daí. Mas vocês viram que o rei de Portugal veio mandando expedições para, aos poucos, explorar o que tinha de melhor na nossa terra. Ou seja, cada expedição vinha para descobrir o que riqueza o nosso país podia oferecer. Primeira riqueza encontrada, o pau-brasil. Claro que durante o decorrer da história do nosso país, vieram a descoberta de outras riquezas, de minérios, como o ouro, e que vocês vão aprender no decorrer da nossa história. Bem, essa nossa aula foi de história, falando sobre as primeiras expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadora, dando início ao período colonial do nosso país. Turminha, essa foi a nossa aula de história. Gostaram? Bem, se tiverem dúvida, pode me procurar, estarei à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula.